Amém? Deus seja louvado por esse belo louvor e que alegria estarmos juntos aqui mais uma noite, ter a sua presença, a sua companhia. Quem está feliz aí? Deixa eu ver as mãos. Oh, glória, né? Que maravilha! Nós estamos aqui no melhor lugar do mundo. Eu estava aqui agora há pouco conversando com um amigo que está trabalhando de segurança aqui no Poupa Tempo, né? Fica até 6 da manhã. Eu até convidei para vir, falou: pastor, eu estou antenado aqui, ouvindo tudo. Cada noite é uma pessoa diferente que fica ali, mas já está ali antenado, cantando louvores, dinamizando aí a noite, né? Vai passar a noite inteira já com esse louvor, adoração. Deus seja louvado. Hoje tivemos também um dia muito abençoado, proveitoso, junto com o pastor Gabriel, visitando pessoas, famílias. Hoje o lema foi: tem hora para sair, mas não tem hora para voltar, né? Ficamos aí até tardinha, né? Visitando ali também. O Keller, a Valquíria foram em algumas visitas ali. A gente viu a mão de Deus agindo poderosamente. Alegria poder rever aqui amigos, irmãos, e um privilégio nós podermos estar juntos aqui nessa noite especial. Poder rever, a gente vai passando ali a semana, parece que a gente já conhece o pessoal há muito tempo. A sensação que eu tenho nos evangelismos é que vai passando o tempo e parece que naquela afinidade, a gente vai conversando e fala: pai, mas parece que eu te conheço há muito tempo. Dizem que isso aí é o semblante dos salvos, né? Então, Deus seja louvado pela sua vida, pela sua presença, por estarmos juntos aqui nessa segunda-feira especial. Se puder aumentar só um pouquinho aqui o retorno, nós vamos passar aqui no telão, mas antes eu queria lembrar, eu estava um dia desses, lembrando com a minha esposa, quando a gente começou o ministério pastoral. Lá em casa é uma mistura, eu sou mineiro, a minha esposa é cearense, lá de Fortaleza, e eu tenho 2 filhos capixabas, nasceram lá no Espírito Santo. E esses dias eu falei: e aí, vamos encomendar um paulista agora? Ela falou: não, misericórdia, está repreendido, né? Porque 2 já está... Tem hora que parece que tem 10 lá em casa, mas é só 2, né? Mas furacãozinho, agitado, né? Enérgico. Eu falo: meu bem, vão ser trabalhadores, né? São aí animados. Mas a gente estava lembrando o início do ministério pastoral. Eu me formei no NASP, e aí me casei numa semana... Me formei na outra semana e no meio da lua de mel veio o chamado para o Espírito Santo. Eu fui lá para uma terra estranha, não conhecia nada, caí num distrito que eram 10 igrejas, mais de 1.000 membros, numa região que tinha 5.000 habitantes, 1.200 eram adventistas. Uma terra pioneira. Tinha uma igreja lá que é a 3ª igreja mais antiga do Brasil, Igreja Adventista do Sétimo Dia, mais de 100 anos, uma igreja pioneira. Eu tinha 3 igrejas que tinham um cemitério no fundo, porque sepultavam pioneiros, família Keffler, família Wendler, família Greenwald, família Stork, família Brau, Stabenon. São famílias que têm pastores espalhados por todo o Brasil, presidentes de campo, líderes do evangelismo, enfim, momentos abençoados. Mas eu me lembro que, como estávamos pagando a faculdade, pagando o casamento, a gente chegou com não tínhamos recursos, não tinha carro. Os irmãos chegavam lá em casa e falavam assim: pastor, que casa espaçosa. Irmão, mas não tem sofá, não tem guarda-roupa, não tem armário, né? O que mais tem é espaço, né?
E aí a gente começou ali o ministério, a gente tinha cama, geladeira, fogão e uma máquina de lavar roupa. E o resto a gente foi conquistando. Comprei na época uma Bis 1800 e bolinha. Agora pensa um pastor de 1,91 m, a mesma altura que o Zezão, né, Zezão? Também temos aí a mesmo porte, a estatura, né? Olha aí, ó, isso aí, maravilha. Estivemos lá também no Zezão e imagina um pastor de 1,91 m em cima de uma Bis. Bom, não imagina muito não, né? O joelho aparecia primeiro, aí os irmãos falaram, é o pastor, né? Depois via a moto, né? E a patroa ia na garupa. Eu lembro que ela subiu na garupa, agarrou com tanta força. Eu falei, gente, isso é paixão? Ela falou, não, é medo mesmo, né? Não sabia como é que era o motorista, né? E eu andava de 2 rodas, porque as pernas compridas, quando se ameaçava a Bis, muito, né, ainda mais alguém muito alto, qualquer coisinha ela dá uma deslizada e eu batia as pernas no chão, equilibrava de novo. E nós tínhamos uma igreja que a gente abria 8 porteiras para chegar até lá. E eu me lembro que eu entrava nos cantos, assim, uns matos, e eu pensava, gente, isso aqui é uma moto ou uma roçadeira, né? Isso aqui é trilha, vai dar em algum lugar, né? E aí eu apelidei a minha esposa nessa época de menina da porteira. Já era a especialidade, né? Só de chegar, as porteiras se abriam e a gente ia para cima e para baixo. Eu andava no baúzinho da Bis com um pano úmido, porque eu chegava debaixo de poeira, todo sujo de poeira, o cabelo, se eu fizesse assim, ele partia no meio, né? Poeirado, pegava caminhões. Oi, som. E aí pegava ali aquele pano úmido e, né, para poder passava no cabelo, jogava água ali, enfim, para visitar as igrejas, momentos muito abençoados. Todos nós temos lembranças, temos detalhes, porque as lembranças não falam apenas do passado, elas também determinam um futuro. Quem não se lembra de onde veio, não é digno de estar onde está. Nós temos raízes, mas existe uma lembrança, queridos, que todos nós precisamos ter. Ellen White tem um texto que ela diz assim: far-nos-ia bem passar diariamente 1 hora a refletir sobre a vida de Jesus. Deveremos tomá-la ponto a ponto e deixar que a imaginação se apodere de cada cena, especialmente as finais. Ao meditar assim em seu grande sacrifício por nós, a nossa confiança nele será mais constante, o nosso amor vivificado e seremos mais profundamente imbuídos de seu Espírito. Se tem um detalhe para a gente parar, para refletir todos os dias, é sobre os momentos finais da vida de Jesus. O que ele passou ali nos momentos em que ele se entrega em favor da raça humana. Quando você olha a trajetória final de Jesus, queridos, ele foi perseguido injustamente pela liderança religiosa, pela liderança política, como se fosse um criminoso. Ele era alvo dos ataques malignos, satânicos e também de homens que não andavam de acordo com a vontade de Deus. Algo terrível, repugnante acontecia com o Filho de Deus, alvo de inúmeras perseguições. Ele foi traído por um discípulo, foi negado por outro. Esse discípulo que o trai, ele vai trair com um beijo. Ele usa o ósculo santo, o símbolo da amizade, para romper a própria amizade. Ele foi negado por outro discípulo e abandonado por todos. No Getsêmani, ele anda cambaleando de um lado para o outro,
porque suporta os pesos do pecado de toda a raça humana. Algo cruel, inimaginável. A Bíblia diz que ele chegou a suar gotas de sangue, uma angústia que nenhum de nós conseguimos imaginar. Ele foi cuspido, despido, desfigurado, espancado na cabeça, chicoteado diversas vezes. Ele foi levado perante Pilatos, que covardemente lavou as suas mãos, entregando o Filho de Deus para ser crucificado entre dois ladrões. Ele foi julgado por um tribunal inexistente, injusto, não tinha provas, não tinha juiz, advogado de defesa, testemunhas, um tribunal inexistente, na calada da noite, nas trevas, sob a liderança satânica que levou o Filho de Deus a ser condenado perante os judeus e perante os romanos, para que houvesse uma crucifixão. Na madrugada, nas trevas, o acusaram de sedição, como se ele estivesse juntando um grupo para poder criar uma revolução contra o governo romano. Ele foi acusado de sedição para que os romanos pudessem assinar embaixo, e ele foi acusado de blasfêmia para que os judeus pudessem dar o ok e ele fosse crucificado entre dois ladrões. Tudo de uma forma cruel, desumana, diabólica. Ele foi para um palco de vergonha e humilhação lá no Calvário. Naquele lugar, os condenados xingavam, blasfemavam, amaldiçoavam, xingavam seus executores, mas Jesus ele vai para a cruz como um rei que está indo para a sua coroação. Nada o assusta, nada o perturba, nada tira o seu sossego, ele não tem plano B, tudo ocorre de acordo com o desígnio de Deus, tudo de uma forma surpreendente para os homens, mas de acordo com o plano de Deus para buscar salvar o perdido. Ele transforma aquele local cruel, um instrumento de tortura e morte, em um púlpito para levar graça e vida. Daquele lugar que as pessoas xingavam, amaldiçoavam, ele vai pronunciar palavras de vida, paz, esperança e salvação. É daquele lugar de braços abertos que ele vai dizer: prefiro morrer do que viver sem você. Ele paga um preço infinito na cruz, dando a própria vida em favor da raça humana. E naquele local, o instrumento de tortura e morte, a cruz, ele vai transformar em púlpito, porque agora ele vai pronunciar as últimas palavras de Deus ao homem. As últimas palavras que ele pronuncia antes da morte tem que ver com um apelo para toda a raça humana. E o que nós vamos ver nessa noite e na noite de amanhã, quais foram as últimas palavras que ele pronunciou na cruz antes de dar o último suspiro. Queridos, eu não sei quantos aqui já perderam um ente querido que estava entre a vida e a morte, no leito de hospital, em algum momento chamou familiares para pronunciar o último pedido, o último desejo, as últimas palavras. Eu creio que se você ama verdadeiramente aquela pessoa, você nunca mais vai se esquecer do último pedido, o último desejo, o último anseio. Se você ama Jesus verdadeiramente, as últimas palavras que ele pronunciou na cruz tem que ver com um apelo em favor de toda a raça humana. É semelhante a um pai de família amado que está para dar o último suspiro, mas ele chama todos os filhos ao redor do leito de morte.
E antes de dar o último suspiro, com poucas forças, ele pronuncia as palavras finais, as recomendações finais, o pedido final, que vai ser agora lembrado pelos filhos que o amam ao longo da sua existência. Se você ama Jesus, eu creio que estas últimas palavras no Calvário irão ecoar na tua mente, na tua consciência, ao longo da sua história. Se nós o amamos em espírito e em verdade, nós vamos dar atenção às palavras finais de Jesus ao homem ali na cruz do Calvário. E que palavras foram estas? A primeira palavra está em Lucas capítulo 23. Se você tem aí a sua Bíblia, vamos abrir em Lucas capítulo 23. Não importa a versão da sua Bíblia, nós vamos chegar no mesmo consenso, a mesma ideia, a mesma proposta, o mesmo recado do céu. Lucas capítulo 23, nós vamos ler os versos 33 e 34, mas eu queria que você fechasse os olhos, abrisse o coração para a gente ouvir a voz de Deus, a voz do Espírito Santo. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e Pai, estamos aqui, Senhor, com a Tua palavra aberta, mas o nosso coração também precisa se abrir. Nós não conseguimos por nós mesmos. A Tua palavra diz que tanto querer quanto efetuar vem do Senhor. Por isso, Pai, abra o nosso coração, abra os nossos olhos, abra a nossa mente, que a gente esteja acessível. A Tua palavra é a mesma, é a semente do Evangelho, que ela encontre corações abertos, terrenos férteis que irão produzir frutos para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus e quem crê diz amém. Olha o que diz Lucas, o capítulo 23, versos 33 e 34. Se você não tem a Bíblia, pode acompanhar no telão, porque é a mesma tradução e vai dizer o seguinte: quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali o crucificaram, bem como aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Queridos, a primeira palavra que ele vai pronunciar antes de morrer tem que ver com palavra de perdão. Ele vai morrer no meio de dois ladrões, como se fosse o principal deles. E agora, enquanto soldados cuspiam, homens blasfemavam, pessoas xingavam, amaldiçoavam, ele vai quebrar o silêncio, pronunciando palavras de perdão. Ele vai dizer: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele não só pede perdão, como ele ameniza, minimiza a culpa. Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem, não levam em consideração esse tempo de ignorância. Ali ele estava pedindo perdão para todos nós, toda a raça humana. Ele não foi crucificado em uma catedral no meio de duas velas, não foi um ensaio, não foi uma encenação. Ele estava em uma cruz entre dois ladrões. A cruz hoje é símbolo de vitória, é símbolo do cristianismo. Existem pessoas que tatuam uma cruz nas costas, no braço, na perna, no pé, na mão. A cruz hoje é estampada em camisas, em diversos lugares, diversas igrejas. Mas, queridos, naqueles dias, a cruz era símbolo de vergonha, humilhação, vexame. Era algo que ninguém tinha prazer. Por isso Paulo dizia: o que é loucura para os homens é aquilo que nós vangloriamos. Nós nos gloriamos na cruz. Imagine hoje em alguns países
que a guilhotina, por exemplo, é um instrumento de pena de morte, que a cadeira elétrica é usada como pena de morte para aqueles carrascos da sociedade, os piores criminosos. Imagine alguém lá nesse país andando com uma camisa estampada com uma cadeira elétrica, ou a forca, ou apedrejamento, o instrumento de morte naquela região. É algo vergonhoso. Queridos, hoje a cruz, ela unifica as ações, propósitos da igreja em todo o mundo. O cristianismo cresce, ele revolucionou a história, dividiu a história no antes e o depois da cruz. A cruz é um divisor de águas, ele transforma aquilo que é vergonhoso em um símbolo de vitória, de orgulho, de honra para cada um dos seus seguidores. Só que agora Jesus vai morrer do jeito que sempre viveu, no meio de pecadores. Ele agora vai fazer uma oração, um clamor: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Eu queria que você se colocasse no lugar de Jesus. Ele foi espancado, humilhado. Naqueles dias, a cruz ela foi inventada pelos fenícios. Era um povo da periferia romana que criou um instrumento de tortura e morte. A ideia da cruz não era simplesmente matar o condenado instantaneamente. A ideia da cruz era que ocorresse uma morte lenta, vergonhosa, horrorosa, que causasse o maior dano e sofrimento na pessoa condenada possível. Por isso, antes da cruz, eles davam chicoteadas, eles usavam um instrumento que era feito com pontas de ossos e pregos. O carrasco, que era o soldado cruel romano, que deveria agora chicotear o condenado, ele tinha que dosar, equilibrar a sua força para ele não matar o condenado ali mesmo, porque a ideia não era matar imediatamente, era que houvesse um sofrimento prolongado. Eles pegavam o condenado e quando ele pegava esse instrumento de tortura e morte, com pontas de ossos e pregos, ao dar sobre o corpo do desfalecido, esse instrumento penetrava a pele, tendões, músculos e ossos. E quando ele puxava com toda a força, pedaços de carne vinham juntos. Era um momento cruel. E depois de fazerem isso e despirem completamente o condenado, colocavam um madeiro de cerca de 30 quilos sobre os ombros chicoteados, rasgados, feridos, triturados sobre o condenado. E ele carregava aquele madeiro com toda dificuldade, humilhação. Ao longo do caminho, ele era humilhado. Vários soldados fizeram graças com Jesus, cuspiram em seu rosto. Ah, lá o rei dos judeus, olha lá, ele não tem poder, mas não pode fazer nada por si mesmo. Olha, ele cura enfermos, mas contra ele mesmo ele não tem nenhum poder. Ele foi alvo das desonras, humilhações de várias pessoas, cuspido, despido, desfigurado, humilhado. Agora, quando ele chega diante da cruz e é ali pregado na cruz, ele já tinha passado por uma crueldade terrível, por um longo caminho, sem beber, sem comer, perdendo sangue, carregando madeiro, sendo humilhado. Quando ele chega, está agora de braços abertos, sem força, sem ar. Queridos, nessas condições, um espinho na cabeça, sangrando, ele ainda diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele mantém a comunhão com o Pai, ininterrupta, intacta,
e ainda pede perdão para os seus executores. Quantas vezes a gente abandona Deus por pouca coisa? Quantas vezes a gente abandona a igreja por situações tão menores? Ele estava ali, ele tinha todo motivo do mundo para apostatar, para blasfemar, para abandonar, para pronunciar palavras de vingança. Queridos, quem sai da igreja por causa de pessoas, nunca entrou por causa de Jesus. Se em algum momento você sair da igreja por causa de alguém, Jesus nunca foi o teu foco principal. Porque se Ele for o Senhor da tua história, se Ele for o Senhor da tua vida, soldados poderão estar armados, ameaçando você de morte, e você não vai renunciar à fé. Quem olha para as pessoas perde de vista o céu. Jesus estava cuspido, despido, desfigurado, humilhado, à beira da morte, mas ele ainda tem comunhão com o Pai e pronuncia palavras de vida e perdão. Na cruz, ele vai viver o que pregou. É fácil às vezes dizer, Pai nosso que estás no céu, e a gente repetir várias vezes, e às vezes a gente ora ou reza sem pensar no conteúdo das palavras que nós estamos dizendo. A gente diz assim, perdoe as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Perdoe as minhas dívidas, como eu tenho perdoado aqueles que me devem. A gente usa nós mesmos como referência. Será que nós temos perdoado as pessoas? Será que nós podemos orar, Senhor, que o teu perdão seja na mesma proporção com que eu tenho perdoado os meus inimigos? Jesus, ele vai viver o que sempre pregou. Ele pede por perdão aos seus inimigos mais cruéis. Ele se submete. Pai, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Esses dias eu vi uma tirinha, colocaram ali alguns líderes religiosos modernos. E aí colocava a fotinha de um deles, os mais famosos hoje. E aí um deles dizia assim, eu determino que isso aconteça. Aí o outro, eu não aceito isso na minha vida. Aí o outro, eu exijo. E depois a fotinha de Jesus no Getsemane, cambaleando, dizendo, Pai, não, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja como eu quero, e sim como tu queres. Quantos líderes modernos exigem, determinam, eu não aceito, e Jesus, o Rei soberano, ele se submete ao Pai dizendo, se possível, passa de mim este cálice, mas que não predomine a minha vontade. Eu não tenho que determinar nada, eu não tenho que exigir nada, eu não tenho que determinar, seja feita a tua vontade. Ele se submete, dando-nos o exemplo de uma vida de sacrifício. A primeira palavra de Jesus na cruz tem que ver com perdão. Queridos, o perdão, ele constrói pontes onde a decepção cavou abismos. Eu não sei se eu estou falando para alguém nessa noite que precisa liberar perdão, que precisa perdoar. Sem o perdão, não é difícil você ter paz com Deus. É impossível. Eu vou repetir de novo em nome de Jesus. Sem o perdão, não é difícil ter paz com Deus. É impossível. A Bíblia tem um texto que diz o seguinte: quando você vier à igreja e trouxer a tua oferta, e você se lembrar que tem alguma coisa contra o teu irmão, o que a Bíblia diz? Deixa a tua oferta no altar, vai primeiro e reconcilia-te com teu irmão, depois vem e traz a tua oferta. O que Deus está dizendo é que antes de estarmos bem a nível
vertical com Deus, nós precisamos estar bem a nível horizontal com o próximo. Porque o termômetro que mede a espiritualidade de um discípulo é a maneira como ele trata o seu próximo. A Bíblia diz assim: nisto conhecerão que sois os meus discípulos, se fordes vegetariano. É isso que está escrito lá na Bíblia. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se comerdes soja apenas. É isso que está escrito na Bíblia. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se orardes a noite inteira. É isso que está escrito. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se lerdes a Bíblia 100 vezes. Queridos, ler a Bíblia, jejuar, cuidar do nosso corpo, templo do Espírito Santo, tudo isso faz parte, mas é uma parte periférica do Evangelho, porque a Bíblia diz: nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A perfeição bíblica é chegarmos ao nível de amarmos uns aos outros. O amor é uma força extraordinária que vem de Deus. Ele é a fonte do amor. O perdão, queridos, é necessário para o nosso convívio uns com os outros e o nosso convívio com Deus. Quando a gente não perdoa, a gente começa a criar amarguras, ressentimentos, raízes de sentimentos ruins. Alguém disse o seguinte: perdoe uma pessoa e você se verá livre dela para sempre. Odeie uma pessoa e você dormirá com ela todos os dias. Essa é uma realidade. Quando você perdoa uma pessoa, você está livre. Mas quando você odeia, você vai dormir com ela todos os dias. Ela vai ser uma assombração, você vai ter pesadelos. O ódio é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Grave bem isso: o ódio é um veneno que a pessoa toma querendo ardentemente que o outro morra. Mas quem armazena o ódio é que vai a cada dia se deteriorando na vida espiritual. Quem não perdoa destrói a ponte no qual ele mesmo terá que passar. Pai, perdoe as minhas dívidas, as minhas ofensas, como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. O perdão é divino, ele não é humano. A gente precisa de Deus, precisa experimentar primeiro o perdão de Deus, precisamos nos reconciliar com Deus, nos humilhar diante de Deus, e Ele vai nos ajudar a liberar perdão, porque não é fácil, não é algo simples para a natureza humana. A cruz é o púlpito de Jesus, e os dois ladrões representam um grande auditório do Mestre. Você sabe que eu e você estamos representados na cruz. Existem personagens do Calvário que são uma representação de toda a raça humana. Quantas vezes a gente pode ser como Pedro? Pedro, quando nega Jesus, ele está num lugar confortável, ele não está nem longe, lá junto com Judas, que foi se enforcar, longe do Mestre, mas ele também não está perto, ele está numa posição intermediária, nem longe nem perto. Ele nega Jesus. Quantas vezes a gente também nega Jesus por tantas coisas? A gente se esconde nas trevas, a gente não revela quem nós somos, a gente omite alguma coisa, a gente deixa de fazer o que é certo, a gente nega Jesus tantas vezes no dia a dia. Quantas vezes nós somos como Judas? Queridos, é até cruel. Alguém aqui conhece alguém que se chama Judas, que tem o nome Judas? Alguém conhece, não?
Não existe, né? Porque o próprio cartório, se os pais forem colocar o nome de Judas, ele vai fortemente desaconselhar, não faça isso, porque você vai trazer opróbrio, vergonha sobre o filho, vexames. Então, eles não permitem, porque o nome de Judas é associado com um traidor. Mas quantas vezes a gente troca 30 moedas de prata pelo Filho de Deus? O problema de Judas foi colocar as moedas de prata à frente. Quantas vezes a gente troca Jesus por prazeres, por recursos, por uma profissão, por um namoro, um relacionamento proibido, por um vício que a gente sabe que é errado? Nós estamos fazendo como Judas. Nós nos identificamos com os personagens do Calvário de maneiras diferentes. Observe Pilatos. Quando Pilatos lava as mãos, ele está dizendo o seguinte: eu não quero me posicionar nem contra e nem a favor, eu estou isento, eu não tenho nenhuma culpa no cartório. Ele quer achar o anonimato espiritual. No grande conflito não existem arquibancadas. Não existe um lugar que você vai se esconder lá dizendo: eu não sou discípulo, não me batizo, não aceito Jesus como Senhor, Salvador pessoal, não frequento a igreja, não testemunho de Deus, mas também não persigo cristãos, não cuspo na Bíblia, não rejeito o Evangelho, não blasfemo contra Deus, eu não nego e nem aceito, eu quero ficar tranquilo. Quantas vezes fazemos como Pilatos? Lavamos as nossas mãos. Quantas vezes nós somos como os dois ladrões, um arrependido, outro não arrependido? Os personagens do Calvário, eles são representações de todos nós. E aqui, queridos, entra a segunda palavra que Jesus vai pronunciar antes de morrer. Lucas capítulo 23, olha o que diz aí o verso. Vamos ler aqui a partir do verso 39. Lucas 23, o verso 39 em diante, a Bíblia diz assim: um dos malfeitores crucificados blasfemava contra ele, dizendo: não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença, nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este mal nenhum fez. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Queridos, observe a cena. Nós temos 3 cruzes, 3 condenados. Jesus está no centro. Um dos ladrões não arrependido olha para Jesus e diz: se és filho de Deus. Lembra que quando Jesus estava no deserto da tentação, Satanás chegou para ele e disse: se és filho de Deus, transforma estas pedras em pães. Agora as palavras satânicas ecoam na mente daquele ladrão não arrependido: se és filho de Deus, colocando em xeque uma interrogação no caráter, no propósito, na pessoa de Jesus. Se és filho de Deus, desça-te da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Satanás estava ali para tentar o último apelo. Jesus, não morre em favor da raça humana, não. Desce daí, não pague o preço que o pecado impôs, sai daí imediatamente. Desce da cruz, salva a ti mesmo e a nós também. Em outras palavras, esse ladrão não arrependido, ele está dizendo assim: Senhor, eu posso até crer, mas o Senhor tem que provar. Faz um milagre primeiro,
e eu vou acreditar. Se o Senhor descer da cruz, quem sabe eu passo a acreditar. Queridos, hoje tem muitos líderes modernos no âmbito religioso, em geral, que estão apenas atrás de milagres, querem apenas manifestações de Deus, milagres de Deus, querem bênçãos de Deus. Desça-te da cruz, salva a ti mesmo e a nós também, por favor. Eu quero apenas uma vida aqui, eu quero curtir ainda, eu quero viver. O outro ladrão arrependido, você vai encontrar uma postura diferente. Ele começa a observar Jesus. Ele é impressionado pela atitude de Jesus. Enquanto todos gritam, xingam, amaldiçoam, Jesus está sereno, tranquilo. Ele é o príncipe da paz. Tudo está sob controle. Ele não blasfema, não grita, não xinga e ainda pede por perdão. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Esse ladrão arrependido, ele sente algo diferente. Ele ainda repreende o seu amigo. Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós merecemos, este mal algum fez. Sabe o que esse homem está dizendo? Ele está enxergando Deus na frente dele. Nem ao menos temes a Deus, estando na mesma sentença. Ele diz: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Esse ladrão arrependido é um adventista, porque a palavra adventista é aquele que crê no segundo advento de Cristo. Ele está enxergando um homem cuspido, despido, desfigurado, humilhado, à beira da morte, ensanguentado, com o rosto inchado, uma coroa de espinhos na cabeça, à beira da morte, como sendo um rei, que tem um reino e que vai voltar com grande poder e glória. Ele está fazendo uma declaração que nem mesmo os discípulos fizeram, que tinham dúvidas. Será que ele é o Messias mesmo? Será que não é um impostor? Esse homem à beira da morte, ele enxerga um rei que tem um reino e que vai voltar com grande poder e glória. Lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Enquanto o outro dizia: salva a ti mesmo e a nós também, eu quero viver ainda, eu tenho muita coisa pela frente. O ladrão arrependido diz assim: lembra-te de mim quando o Senhor vier, porque eu sei que eu não vou sair daqui com vida. Eu sei que eu mereço, eu sei que sou culpado, eu sei que estou à beira da morte, daqui a pouquinho eu vou dar o último suspiro, eu sei que eu não vou ver os meus filhos de novo, eu sei que eu não vou poder consertar os meus erros, eu sei que não vou ver minha família, a minha esposa, os meus pais, os meus amigos. A minha vida termina aqui. E eu reconheço que eu mereço, eu não fiz por onde, mas Senhor, na tua infinita misericórdia, lembra-te de mim naquele grande dia, quando o Senhor voltar, porque agora a minha vida termina aqui. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu vivi sem Jesus, mas eu não posso morrer sem Ele. E eu quero trazer essa verdade nessa noite. Você pode muito bem viver sem Jesus. Pode andar no país distante, pode trilhar os descaminhos da vida, pode se apoderar dos prazeres longe de Deus. Você pode viver sem Jesus, sem aceitá-lo como Senhor Salvador pessoal no tanque batismal, sem dizer sim para Jesus e ser um discípulo do Mestre, mas você não pode morrer sem Ele, porque se você morrer sem Ele, acabaram-se todas as esperanças. Não há caminho, verdade e vida independente de Jesus. E a pergunta é, queridos, quando será o nosso último dia? Quando vamos dar o último
suspiro. Quando a gente não se rende à majestade do céu, nós estamos brincando com algo que nós não temos nenhum controle. A nossa breve vida e momentânea nessa terra de pecado, dor e sofrimento. E a resposta de Jesus é extraordinária. Ele olha para aquele homem e diz: em verdade eu te digo, hoje você vai estar comigo no paraíso. Jesus garante a salvação. Ele se move, mesmo desfalecido à beira da morte, ele transforma o calvário daquele homem num tanque batismal. O homem está dizendo: eu não posso sair daqui, eu não vou viver mais, eu não posso ser batizado nas águas, eu não posso, mas tenha misericórdia de mim, que o teu perdão ainda me sustente, me alcance, porque minha vida cessa aqui mesmo. E Jesus vai se mover em favor daquele homem. E a última palavra que veremos hoje tem que ver com palavras de cuidado. A primeira palavra de salvação, segunda palavra de perdão, a segunda de salvação, a terceira palavra de cuidado. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. Dessa hora em diante o discípulo a tomou para casa. Jesus estava morrendo com uma dor cruel, mas antes de morrer, ele é capaz de olhar para João e Maria e dizer: Maria, eis aí João teu filho. João, eis aí Maria tua mãe. A psicologia diz que quando alguém está à beira da morte, ele não consegue pensar em nada a não ser desvincular da própria dor. Jesus estava à beira da morte. Ele poderia gritar por socorro: alguém, pelo amor de Deus, me ajuda, eu não aguento mais. Mas ele desafia a psicologia moderna. Ele faz algo que ninguém seria capaz de fazer. Ele esquece a própria dor, ele esquece a própria punição. E ele olha para Maria e João, preocupados com o futuro, preocupado com o futuro deles. Ele olha para os soldados cruéis que cuspiram em seu rosto, pedindo por perdão. Ele olha além dos séculos e ele enxerga você, ouvindo da palavra de Deus, numa semana de evangelismo, em Lucélia. Ele enxerga além dos séculos e ele vê que a oração, o clamor, valeria a pena. Ele morreu por cada um de nós na cruz do Calvário. Ele vai morrer do jeito que sempre viveu, no meio de pecadores. Queridos, existem 3 coisas na vida que não voltam mais: uma palavra dita, uma flecha atirada e uma oportunidade perdida. 3 coisas que não voltam mais. Uma palavra dita, às vezes é pior do que um tiro. Quantas vezes a palavra sai de forma impensada, ali no calor do momento, e agora a gente não tem mais controle sobre a situação. Não podemos consertar aquilo que foi dito. Uma flecha atirada e uma oportunidade perdida. Quantas pessoas estão deixando passar a oportunidade que Deus está dando? Vai chegar um momento, queridos, toda a raça humana vai comparecer perante o tribunal de Cristo. Em algum momento da história vai ser passado, porque nós vamos ter dúvidas. Por que algumas pessoas que eu pensei que estariam aqui não estão? E por que gente que a gente nunca imaginou que iria para o céu está aqui? Detalhes da vida de todos os seres humanos durante o milênio serão passados de forma muito clara. Por que alguns não estão aqui? Porque Deus julga muito além das aparências. Deus julga as motivações. A Bíblia, ela vai descortinar diante de nós
não apenas ações, mas motivações. Às vezes, aos olhos de Deus, mais importante do que o que fazemos é o porquê fazemos. Você pode ter uma atitude maravilhosa, mas se a tua motivação for distorcida, isso passa extremamente perceptível aos olhos de Deus. A Bíblia revela as motivações. O que está por detrás dessas motivações? Vai chegar um momento no milênio, queridos, que cada um de nós teremos plena consciência do porquê estamos indo para o céu ou porquê não estaremos indo para o céu. A vida de cada ser humano, até dos ímpios, será passada como um filme. Todos eles, cada um, vai assistir a própria história, como um filme moderno, mais do que a tecnologia mais moderna dos nossos dias. A gente vai ver os exatos momentos em que Deus colocou um anjo para salvar você, que Deus protegeu você de uma morte iminente, um acidente, como Ele te livrou, como Ele trabalhou nas circunstâncias, nos pormenores. A gente vai entender detalhes que hoje não vemos. A gente passa numa correria tão grande, a gente não percebe. Naquele dia vai ficar muito claro a maneira com que Deus trabalhou para alcançar você. As oportunidades que foram dadas, as oportunidades que foram abraçadas, as oportunidades que foram rejeitadas, vai mostrar como um filme. E queridos, mesmo diante da condenação, todos os ímpios de todos os tempos, ali estão generais poderosos de batalha, homens de grande intelecto, homens poderosos da história. Em algum momento todos, inclusive Satanás, irão se prostrar com o joelho em terra, declarando que Deus é amor, Deus é justo. Em nenhum momento ele errou, em nenhum momento ele cometeu um ato absurdo, ele fez tudo de forma perfeita, justa, impecável. E a nossa vida vai ser passada como um filme. Como estão as oportunidades na sua vida? Como temos abraçado essas oportunidades? Detalhes simples. Vai ser mostrado quantas vezes foi dada a oportunidade de abrir a palavra de Deus, de conhecer o plano da redenção, de aceitar Jesus como Senhor Salvador pessoal, através do santo batismo, de se tornar um discípulo, abrindo mão de tantas coisas para dizer: Senhor, eu quero seguir os teus caminhos. Tudo isso vai ser passado de forma clara para toda a raça humana. A Bíblia diz em Tiago capítulo 4, verso 13, atendei agora, não é nem hoje, atendei agora, nesse momento, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã, o que é a vossa vida, diz a Bíblia. Sois apenas como uma neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer: se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. A nossa vida passa como uma neblina. Há um escritor, certa vez, que ele disse assim: o tempo deveria voltar a ser medido pela ampulheta e não pelo relógio. Porque quando a gente olha o relógio circular, os ponteiros giram, vêm e vão, aparentemente numa velocidade, um ritmo interminável. Porque os ponteiros giram e giram, parece que o tempo nunca acaba. As ampulhetas, antigamente, quando a areinha ia se dissipando,
ela mostrava a realidade de que cedo ou tarde o tempo acaba. Nós não teremos todo o tempo do mundo. Cedo ou tarde a vida passa, a saúde passa, a jovialidade passa, os recursos passam, a fama passa. Tudo na vida passa. Eu já vi pessoas, eu já olhei nos olhos de pessoas pela última vez, numa visita no leito de morte. Eu devo ter feito mais de 100 sepultamentos ao longo do ministério. Só no primeiro distrito foram 26 sepultamentos, praticamente 1, 2 por mês. Queridos, já vi caixões sendo velados numa igreja, ou um culto fúnebre em algum outro local. Já vi caixão de 3 palmos, branquinho, de um bebê, uma criança. Experiências terríveis. Eu já vi pessoas chorando desconsoladamente em cima de um caixão. Já vi pessoas no leito de morte dizendo: por que eu não me rendi a Deus antes? Porque agora eu não consigo, pastor. Eu não posso sair daqui e acertar minha vida com Deus. Pastor, eu estou no ponto final da minha vida. Eu não tenho condições de entrar num tanque batismal. Queridos, Deus vai perdoar quando a pessoa confessar Jesus, independente do batismo. Mas se você tem a oportunidade hoje, se está acessível a todos nós hoje, por que deixar para depois? O Espírito Santo fala ao coração de cada um de nós. Eu nunca vi alguém se arrepender por tomar essa decisão, mas eu já vi o contrário. Por que eu não me rendi a Deus antes? Por que eu não fiz isso antes? Agora, pastor, sem pernas. Pastor, agora aqui acidentado, acamado, na UTI. Agora, pastor, aqui a minha vida como um sopro. Por que eu não fiz antes? Por que eu estou entregando para Deus o que sobrou, pastor? Eu poderia ter entregado a minha vida no auge da juventude, quando eu tinha saúde, quando eu podia ir e vir. Mas, pastor, eu estou entregando o que sobrou, pedaços. E ainda assim, nós não podemos garantir que no último instante nós vamos nos render, porque o coração é enganoso, diz a Bíblia, desesperadamente corrupto. Não dá para confiar em nós mesmos, só podemos confiar em Deus. E eu leio aqui o último texto da noite, Hebreus 3, 13 e 14. Antes, exortai-vos uns aos outros. Por quanto tempo, queridos? Todos os dias. É o que nós estamos fazendo nessa semana de evangelismo. Exortai-vos uns aos outros, porque quando eu prego da palavra, queridos, não pense que é só para os outros. Quando eu leio a Bíblia, eu penso em mim, na minha vida. Porque se eu ficar querendo dar cajadada na cabeça dos outros, não, queridos, essa palavra primeiro, ela me compromete. Eu que estou pregando. Porque eu não posso pregar algo que para mim não faz sentido. Uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. O problema de não ouvir é que isso não será indiferente na sua vida. Quando a palavra de Deus chega na nossa vida, seria até tranquilo se nós não ouvíssemos e ponto final, somos indiferentes e acabou. O problema é que quando a palavra vem e a gente não ouve, isso endurece o coração. Porque a verdade que não amolece, endurece. A verdade que não transforma, deforma. A verdade, quando não liberta, condena. Esse é o grande desafio. Não dá para encontrar um anonimato diante da palavra de Deus. Não dá para lavar as mãos. Todos nós temos que fazer uma escolha
diante do Rei do Universo. E a Bíblia diz de capa a capa que essa escolha precisa ser hoje. Não dá para confiar no amanhã. Nós vamos ouvir uma música agora, é a última música da noite. E se o Espírito Santo falou poderosamente ao seu coração, se você entende que hoje, agora, é o momento de dizer: Senhor, eu me coloco inteiramente em tuas mãos. Senhor, eis-me aqui. Eu quero dedicar minha vida a ti. Eu quero que o Senhor me ajude. Eu não tenho forças. Senhor, às vezes eu sinto, queridos, se Judas, quando Jesus lavava os pés dos discípulos, se Judas tivesse dito assim: Senhor, me perdoe, porque eu estou traindo o Senhor por 30 moedas de prata, me perdoe. Queridos, o céu se moveria em favor de Judas. Aliás, a última tentativa de Jesus em relação a Judas foi no lava-pés. No lava-pés, Jesus ainda lutou até o último instante. Se ele dissesse: Senhor, me perdoe, eu estou alimentando sentimentos estranhos, eu tenho intenções equivocadas, me ajuda, o céu se moveria em favor de Judas. Teria sido um herói do arrependimento, da contrição, da renovação com Deus. Queridos, é o momento da gente dizer: Senhor, eu tenho sentimentos estranhos, às vezes o meu coração me engana, eu não sei porquê, Senhor, mas me ajuda. Eu quero hoje receber a força que vem do Senhor. Quando a gente ouve esse louvor, se esse é o teu clamor, teu anseio, enquanto a gente ouve o louvor, vem à frente. Eu quero orar por você e pela sua família. Deus vai operar poderosamente na vida de cada um de nós. Pastor, entendo que hoje é o dia da salvação, do arrependimento, da entrega completa da minha vida nas mãos de Deus. E se você conhece alguém, venha junto e nós vamos orar colocando a vida no altar do Senhor. Deus abençoe todos nós. Amém, queridos? Deus seja louvado. Nós vamos aqui para a oração final. Mas eu quero chamar duas pessoas queridas aqui, nada combinado. Eu quero chamar a Sirlene e a Suzana, junto com a nossa querida irmã. Vem aqui. Ela está emocionada aqui, porque para ela é como filhas. Queridos, nós louvamos a Deus pela maravilhosa maneira que o Espírito Santo tem trabalhado poderosamente. Ontem nós estávamos aqui. Existem guardiões de oração orando aqui em lugares estratégicos. Irmãos jejuando, orando sem cessar. Ontem terminou aqui a programação e nós conversamos um pouquinho com a Sirlene, a Suzana. Ainda sentimos que havia um certo conflito, uma resistência normal que nós temos também. Cada um de nós temos desafios, alguma coisa que nos trava, aquela vozinha que diz vai, a outra que diz não vai dar certo, não é agora, não é o momento. E queridos, a gente sentia ainda algum detalhe desajustado. Sabe quando a força humana não tem mais o que fazer? E começamos a orar, intensificando as orações, e o Espírito Santo trabalhou poderosamente. Nitidamente, num grande quebra-cabeça, aparentemente difícil, se fossem seres humanos para resolver, levaria meses, anos, e o Espírito Santo, de forma extraordinária, desembaraçou todas as coisas. Lá em 2 Samuel 22, 33, nós lemos hoje, diz: Deus é a minha força e fortaleza, e Ele perfeitamente desembaraça o meu caminho. Elas foram para casa, orando, e o Espírito Santo trabalhando. Quando acordar, dormiram pensando nisso, acordaram pensando nisso, mas Senhor, essa é a semana, precisa ser nessa semana, a gente quer se render,
tomar decisão. A Sirlene foi para o trabalho, comentou com a patroa, essa semana vai ser o meu batismo, mas ainda não havia nada ajustado. A Suzana de manhã, Senhor, me mostra um sinal, me ajuda, me responda o clamor. Queridos, Deus respondeu de forma extraordinária. O seu irmão começou a puxar assuntos e conversas que há muito tempo não tinha. E ela enxergou o sinal do Espírito Santo trabalhando no coração do irmão. E depois nós aparecemos lá na casa dela, fomos lá também orar junto com o pastor Gabriel. Tudo de uma forma perfeita, Deus encaixando cada detalhe, nos mínimos detalhes. E quando nós chegamos lá, a gente sentiu essas duas servas de Deus leves. Queridos, às vezes a gente carrega um fardo desnecessário. Deus não está pedindo para você carregar esse fardo sozinho. Deus não está pedindo para você suportar isso sozinho. Ele está dizendo, filho, se renda aos meus pés, eu vou completar a boa obra, eu vou fazer um milagre, eu vou te dar a bênção. Deus seja louvado pela vida de vocês, que certamente Deus chama para serem líderes, missionárias, evangelistas, que vão testemunhar do amor, poder e milagre de Deus. Amém, queridos? Uma salva de palmas aqui. Deus seja louvado, a igreja é de Deus, a mensagem é de Deus, as pessoas são de Deus, tudo que está acontecendo aqui é de Deus, o louvor é para Deus, a glória é para Deus. Mas talvez exista alguém que ainda está batalhando sozinho, sozinha. Se renda em nome de Jesus, porque Deus vai entrar na tua história e completar a boa obra que Ele começou na sua vida, na sua família. Deus vai operar maravilhas. Deus seja louvado. Quer vir dar um abraço aqui? Olha que maravilha, querido. Elas disseram, viu, que a igreja nunca esqueceu delas, que elas sempre sentiram o abraço da igreja, o carinho da igreja. Deus seja louvado por isso. Eu quero convidar o pastor Gabriel. E se há mais alguém, queridos, nessa noite, que gostaria de dizer o seguinte: pastor, eu sinto que eu preciso tomar decisão pelo batismo, mas eu preciso de forças, e eu quero me unir a Sirlene e a Suzana. Há alguém nessa noite que sente o desejo, num futuro próximo, não será hoje, não será agora, num futuro próximo, também de ser batizado para a glória de Deus? Há alguém aqui nessa noite? Não importa se é criança, se é adulto, se é grande, pequeno, há mais alguém nessa noite? Eu queria que você se juntasse aqui a Sirlene e a Suzana. Pastor, estou estudando a Bíblia, ou estou voltando agora, ou estou interessado em aprender mais, enraizar mais a minha vida, ou talvez uma criança que já olha para o futuro, um aventureiro, desbravador, alguém que pensa em ser batizado num futuro próximo. Eu quero chamar você em nome de Jesus. E se temos alguém aqui pertinho, eu queria que você se juntasse aqui a Sirlene. Amém? Glória a Deus, meu querido. Fica pertinho aqui. Temos mais alguém aqui? Em nome de Jesus? Aqui também? Olha que maravilha, Deus seja louvado. E algumas pessoas queridas a gente olha já achando que é uma líder na igreja, porque você é uma serva de Deus, e Deus seja louvado por isso. A gente sempre fala que começar com Deus é bom, recomeçar é muito melhor, porque agora é outra visão para o reino celestial. O pastor Gabriel vai conduzir um momento aqui de oração, e nós vamos
nos render, porque a igreja não é um palco para espetáculo, mas um altar para sacrifício. E cada um de nós somos uma oferta viva, santa e agradável a Deus. Deus abençoe todos nós. Vamos orar. Santo Deus, obrigado porque o Senhor usou mais uma vez o pastor para falar do teu amor, apresentando a mensagem da cruz. Amém, Pai. Essa mensagem que é poderosa, essa mensagem que transforma. Verdade. Obrigado porque estamos sentindo a atuação do Espírito Santo. Amém, Pai. Obrigado pela decisão da Sirlene, da Suzana. Amém, Deus. E outras decisões que foram tomadas aqui nesta noite, Pai. Verdade, Pai. Obrigado pela tua graça, pela tua força. Verdade, Pai. Senhor Deus, queremos pedir que o Senhor nos traga amanhã, neste mesmo local, Amém. às 19h30, para ouvirmos a tua voz. Amém, Pai. Quando nós planejamos e sonhamos com este evangelismo, nós não imaginávamos o tanto de milagres que o Senhor realizaria. Amém, Pai. E agora nós estamos vivendo os milagres, estamos vivendo os sonhos, não apenas os sonhos nossos, ó Pai, mas os teus sonhos e os teus planos. Amém. Obrigado porque o Senhor tem atuado na vida desta igreja, porque somos apenas um pouco, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos abençoado, tem guiado a cada um de nós. Amém, Pai. Por favor, ó Deus, continue trabalhando, que o Espírito Santo possa tocar no coração de outras pessoas que ainda não tomaram a decisão de entregar tudo em tuas mãos. Amém. Sabemos que o tempo é breve, Jesus muito em breve irá voltar para nos buscar. E nós queremos estar preparados, nós queremos preparar outras pessoas. Use, ó Pai, a cada um de nós. Por favor, Deus. A missão é de todos nós temos algo e um pedaço dessa missão para cumprir. Verdade. Cada um de nós temos uma influência e podemos ser úteis na obra da pregação do Evangelho. Amém, Pai. Senhor Deus, tenha compaixão, tenha misericórdia de nós. Por favor. Leva-nos para casa em segurança, mas nos traga amanhã novamente. É em nome de Jesus que te pedimos. Amém, Pai. Amém.